Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, tá certo? Vamos começar agora outra modalidade, outra matéria do nosso concurso, do nosso curso. Nós ministramos aí o curso de Direito Processual Civil baseado em concursos para a prova do TJ do Rio Grande do Norte. E agora nós vamos começar a matéria de Direito Civil, também muito importante na sua prova. Uma matéria que eu diria que não é tão difícil, porque está muito vinculada ao nosso dia a dia. E eu acredito que todos vocês vão conseguir aprender bem essa disciplina. Dessa vez eu vou usar uma metodologia um pouco diferente daquela do processo civil, porque a matéria é um pouco menor. Eu vou conseguir, em cada aula, dar alguma teoria antes de ir para os exercícios, para que vocês compreendam bem o assunto. E talvez assim flua melhor o nosso curso, né? O bom seria que nós tivéssemos mais tempo para aprofundar mais o assunto. Mas, em virtude do pouco tempo que nós temos até o concurso, a gente tem que ser o máximo focado possível, de modo que não dá para ir tão a fundo nos assuntos. De toda forma, essa nossa aula de hoje vai lhes permitir a compreender um dos tópicos importantes do cronograma do concurso, que eu já vou até compartilhar com vocês, para que vocês relembrem, né? Quais são as matérias do cronograma do concurso no que toca ao direito civil. Ó. O direito civil, vocês devem estar vendo aí comigo, está carregando aqui, nós vamos começar a tratar desse assunto aqui, ó, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bom? Vigência, aplicação das leis no Brasil, vigência das leis no Brasil, interpretação das leis, integração das lacunas nas leis, certo? Conflitos de leis no espaço e no tempo, e eficácia da lei. Nós vamos tratar desse tema, que são assuntos que estão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Assunto que é muito importante, cai muito em questões de concurso, e a gente também acredita que vocês terão ali de 5 a 7 questões de direito civil, e essa matéria eu diria muito importante, tá bom? Então procurem assimilar bem, prestar bem atenção, depois leiam a apostila que nós estamos elaborando e vamos disponibilizar para vocês, porque assistindo essa aula, fazendo as questões que nós vamos fazer aqui, e explicando os conceitos que nós estamos explicando paulatinamente, com calma, nós vamos conseguir nivelar tanto aquele que nunca viu direito civil na vida, como revisar muito bem para aquele que já conhece um pouco do direito civil. Tá bom? Então, mãos à obra. Esse é o assunto que nós vamos iniciar hoje e vamos tentar seguir a sequência e tratar de todos os tópicos do edital de vocês na matéria que se denominou lá, né, de noções de direito civil. Beleza? Então, interrompendo aqui a exposição do nosso conteúdo de hoje, vamos agora compartilhar com vocês a aula propriamente dita. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá, né? Professor Arley Souza, mais uma vez, para quem não me conhece, eu já ministrei o curso de Noções de Direito Processual Civil, certo? Quem ainda não viu as aulas, assista as aulas na sequência, que vocês terão lá uma boa revisão para a sua prova, além da apostila que nós disponibilizamos para o nosso curso, Mentores Cursos. E agora vamos focar nessa disciplina aí chamada no edital de Noções de Direito Civil. Pois bem, meus amigos, primeiramente, importante a gente atentar o seguinte, esse assunto, né, essa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela tem essa sigla aqui, ó, LINDB, né? LINDB, você pode encontrar na sua prova assim. É um nome que ela ficou conhecida, né? LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Num primeiro momento, lá atrás, quando foi editado o Decreto-Lei 4.657, em 1942, essa lei era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. Mas, na verdade, as normas que ela traz não introduzem apenas o estudante, né, o profissional do direito, nas normas do direito civil. Pelo contrário, a lei de introdução, que antigamente se chamava Lei de Introdução ao Código Civil, mudou de nome porque se percebeu e se chegou a um consenso de que ela é uma lei que trata de todos os tipos de leis que venham a viger no nosso país, certo? Então, ela é uma lei que trata de leis, né?
que regulamenta, por exemplo, a partir de que momento uma lei está em vigor, né? Que trata, por exemplo, de como é que aquela lei deve ser interpretada pelo juiz que vai analisar o caso, que trata, por exemplo, dos conflitos de leis no espaço e no tempo, né? Se uma lei se há uma lei que surge posterior a uma lei anterior e, por exemplo, aborda os assuntos dessa primeira lei completamente, essa lei posterior estará revogando a lei anterior naquilo que com ela for contrária. Então, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, se aplica a todos os ramos do direito. Direito penal, direito administrativo, direito civil, direito processual civil, direito processual penal, direito eleitoral. Porque ela é uma lei de leis, tá certo? Então, vamos lá. Vamos detalhar em nossa exposição do estudo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Primeiramente, então, o que é a LINDB, né? Um conceito aqui para a gente compreender o que é a LINDB, né? A LINDB é uma norma jurídica que tem por objetivo regular outras normas jurídicas. Ela está preocupada com a aplicação das leis em nosso país, né? Então, o legislador, quando editou a LINDB, ele estava preocupado em regular por uma lei como as leis brasileiras vão ser aplicadas dentro do país, para que não fique cada um aplicando a lei de acordo com a sua arbitrariedade e não de acordo com a sua discricionariedade. Tá certo? Então, a LINDB é, portanto, assim, uma lex legum, né? Ou seja, ela é uma lei sobre leis. Ela é uma lei que regula outras leis. Ok? Também é chamada de norma de sobredireito ou superdireito. Isso é o que a LINDB é. Ela é uma lei de sobredireito. Por quê? Ora, ela regula leis, regula a vigência, eficácia de outras leis. Então, é uma lei sobre leis, certo? Importante que o aluno entenda isso. Por isso que chama-se Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O nome já diz tudo, né? O nome é bem intuitivo. Se a gente compreender bem o significado da sigla, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá certo? A LINDB se aplica a toda e qualquer lei em nosso país, seja de direito privado, por exemplo, direito civil, direito do trabalho, seja de direito público, como, por exemplo, direito penal, direito administrativo, direito constitucional. Inclusive, ela se aplica também, algumas de suas normas, à própria Constituição Federal de 88, no sentido das regras de interpretação, por exemplo, que estão previstas na LINDB e que se aplicam quando nós vamos interpretar a Constituição. Porque a interpretação da lei ela tem um método, ela tem um ramo do direito que estuda ela, chamado hermenêutica jurídica. Né? A hermenêutica é um ramo das ciências jurídicas, da filosofia e das ciências da linguagem que procura estudar os métodos de interpretação das leis. Hermenêutica jurídica. E nós temos a hermenêutica teológica, que estuda os meios adequados de interpretação dos textos religiosos, teológicos. Então, a hermenêutica é um ramo do conhecimento que sistematiza os vários meios de interpretação, as formas corretas de se interpretar um texto, de modo a alcançar o real sentido, o real significado e o real alcance daquele texto. Tá certo? Existe uma ciência para isso. O nome dessa ciência é hermenêutica. E nós temos, portanto, a hermenêutica jurídica. Olha? E na LINDB existem normas de hermenêutica jurídica, as quais estão obrigados o intérprete da lei, seja um advogado, seja um promotor, seja um delegado, seja um juiz, né? Que seja um ministro, eles têm que, na hora de interpretar as leis, obedecer às regras de hermenêutica lá previstas na LINDB, ou na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? O decreto-lei, né? O decreto-lei da LINDB, ele foi recepcionado pela Constituição de 1988 como lei ordinária, né? Porque perceba que antes de 88 nós vivíamos em um regime
Nós temos visto por vários regimes anteriores à Constituição Cidadã de 88. Alguns deles, inclusive, regimes despóticos, autoritários, ditatoriais, como, por exemplo, o regime da ditadura Vargas, né? E depois o regime de exceção, que se inaugurou ali a partir da Revolução de 1964, ou golpe de Estado, como vocês queiram chamar. A depender do autor, você vai ouvir isso como revolução, outros você vai ouvir isso como um golpe de 64, tá bom? Portanto, sempre ler as duas visões de mundo para compreender bem o assunto. Não se deixar guiar apenas por uma visão de mundo, porque isso se guiar apenas por uma visão de mundo é aprisionamento intelectual. Então, a gente tem que se abrir para ler todas as versões e aí, com a nossa inteligência, chegar à conclusão do que de fato aconteceu. Porque as coisas que acontecem no mundo não são tão simples, às vezes são muito complexas e querem passar para a gente com a simplicidade que acaba retirando da explicação variáveis importantes. Tá joia? Então, esse texto, decreto-lei, foi recepcionado pela nossa Constituição como lei ordinária, ou seja, ele tem hierarquia de lei ordinária. Tá joia? Hierarquia de lei ordinária. Beleza, meus amigos? Então, logo de cara, já vamos apresentar aqui uma questão da banca FGV sobre a LINDB, né? Para a gente tentar debater esse assunto aí e vocês irem compreendendo como é que cai determinados conceitos que estamos aprendendo aqui nesse estudo da LINDB, tá certo? Pois bem, vamos lá. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, com as alterações introduzidas pela Lei 13.655, essa lei é nova, de 2018, promoveu alterações no decreto-lei que criou originariamente a Lei de Introdução ao Código Civil, que depois tinha sofrido uma alteração e passou a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Pois bem, a LINDB trouxe o chamado consequencialismo, visando a maior previsibilidade, segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. O legislador brasileiro fez uma alteração na LINDB, através de uma lei 13.655 de 2018, que deixou lá normas expressas aderindo à ideia do consequencialismo jurídico, tá bom? Então, aí vamos aqui para a análise das alternativas, né? Nesse contexto, de acordo com a atual redação da LINDB, o que é que a gente pode analisar das questões? Letra A interpretação das normas sobre gestão pública deve privilegiar a efetividade das políticas públicas e os direitos dos administrados. Essa parte está correta. A interpretação das normas sobre gestão pública deve privilegiar a efetividade da política pública e os direitos dos administrados. Perfeito. Desconsiderando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Quando ele diz isso, aí ele tornou a questão errada. Porque o intérprete da lei, essa é uma regra que está na LINDB, deve considerar a realidade concreta a qual está submetido o gestor no momento de aplicar as políticas públicas e respeitar os direitos administrados. Então, o intérprete do direito, quando for interpretar normas de gestão pública, tem que analisar todo esse contexto, privilegiar a busca pela efetividade da política pública, o respeito aos direitos dos administrados, sem desconsiderar os obstáculos e as dificuldades concretas e reais do gestor público. Joia? Então, a letra A está errada. Beleza? A letra B diz o seguinte, ó. Vamos lá. Nas esferas administrativa e controladora, não se decidirá, em qualquer hipótese, com base nos valores jurídicos abstratos. E a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, ajuste, processo ou norma administrativa, sem mencionar possíveis alternativas descartadas. Veja bem, o judiciário, quando vai interpretar o direito administrativo, e vocês já devem estar estudando direito administrativo, deve interpretar sempre
mirando controlar a legalidade dos atos, certo? E, além de analisar a legalidade dos atos, quando a alternativa B fala assim, na esfera administrativa, ou seja, quando o juiz, que o Poder Judiciário, estiver interpretando normas de caráter administrativo ou normas de caráter de controle, ou seja, controle e fiscalização, não se decidirá em qualquer hipótese com base em valores jurídicos abstratos. Não, é possível se utilizar, sim, valores e princípios jurídicos com elevado grau de abstração. Porque o administrador, o juiz, tem que, por exemplo, interpretar princípios como dignidade da pessoa humana, verificar se a política pública a ser implementada está respeitando a dignidade da pessoa humana, que é um princípio, um valor jurídico abstrato, certo? E também, quando ele fala aqui, ó, sem mencionar alternativas que foram descartadas. Não, o gestor e o intérprete do direito na área da gestão, na hora da administração pública, deve sim apresentar o motivo, ou seja, a motivação do seu ato, a motivação que vai levar à invalidação do ato, e mostrar as possíveis alternativas sim, ou seja, esse ato tem que ser motivado de forma completa. Então, a letra B também não atende ao nosso interesse e às regras de interpretação do direito administrativo e das normas de gestão pública previstas na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Beleza, doutores? Então, vamos lá. Letra C fala assim, ó, a decisão que, nas esferas controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso, olhe como tá bom, suas consequências jurídicas. Beleza, isso tá bom. Todavia, quando ele fala aqui, ó, sem referências às consequências administrativas em razão do princípio da separação dos poderes. Aí não, né? Aí o intérprete da norma, o indivíduo que vai aplicar as normas de gestão pública, certo? Precisam levar em conta essas referências administrativas, essas consequências administrativas da sua decisão. Consequências jurídicas e consequências administrativas, certo? Então, não é adequado essa afirmação, certo? E a letra D diz assim, nas esferas, a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade do ato, do contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais vigentes no momento da decisão de revisão. De maneira que é permitido que, com base numa mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Essa também, meus amigos, não é a melhor resposta, certo? Porque quando o administrador, quando o intérprete, interpretando norma administrativa, ou o órgão controlador, interpretando norma administrativa, for analisar a validade do ato, do contrato, do ajuste, do processo, ele não deve analisar as orientações gerais vigentes no momento dessa decisão, e sim no momento em que esses atos foram elaborados, né? No momento em que esses atos foram concretizados, e não no momento da tomada de decisão posterior ao ato, né? Então, a alternativa dele está dizendo o contrário, está dizendo que eu vou analisar hoje, mesmo se tenha havido mudanças posteriores de orientação, os atos administrativos, processos administrativos, contratos administrativos que foram realizados no momento anterior, eu vou analisar com a norma posterior? Então, não é possível isso, certo? Isso está errado. Então, o examinador quis confundir o aluno, tá joia? E aí, acaba que só sobra a letra E, né? A letra E diz o seguinte, ó, a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento do direito,
deverá prever regime de transição, quando indispensável, para que o novo dever ou condicionamento do direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, e sem prejuízo dos interesses gerais. Ou seja, é claro, né? Essa questão, até com um pouco de conhecimento de mundo e de lógica, a gente compreenderia ela. Ó. A decisão administrativa controladora judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova tem que prever um regime de transição, né? Quando esse regime for indispensável para que o novo dever, o novo condicionamento, a nova orientação do direito possa ser cumprido de forma proporcional, equânime, eficiente, certo? Então, a nossa alternativa correta para essa questão é a letra E, como vocês podem ter percebido. Essas disposições novas da Lei 13.655 de 2018 trouxeram uma reforma relevante na LINDB. Como é nova essa reforma de 2018, há uma grande chance de cair. Por isso, eu indico que vocês leiam bem os artigos 20 e 21 da LINDB, certo? É isso, essa é a minha dica de professor de Direito Civil, porque essa questão, eu diria para vocês que é IPC. Ela é importante para concurso, certo? Ela vai cair na sua prova, porque é mudança recente da LINDB. Recente porque tem 4, 5 anos. Então, tem tudo para cair na prova de vocês, tá bom? E aí eu trouxe, nos comentários da questão, na apostila, as disposições legais que fundamentam essa resposta, né? E a resposta vai ser ipsiliteris, o parágrafo único, né, do artigo 21, que diz assim, ó, a decisão que se refere ao caput deste artigo deverá, quando for caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, e sem prejuízo dos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos o ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos, certo? Além disso, aqui o caput do artigo 21 diz, ó, a decisão que nas esferas administrativa, controladora e judicial decretarem invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas, certo? Então, vocês puderam perceber aí que a LINDB, nessa parte que foi alterada pela Lei 13.605, ela deverá ser lida por vocês além da nossa aula, tá bom? Porque ela tem tudo para cair na sua prova. E são esses artigos, artigo 20 e 21, fazendo dele uma interpretação completa, né? Nós chamamos de interpretação sistemática, que justificam que a resposta da questão 1 trazida é a letra E. Beleza, meus amigos? Professor, se eu não soubesse a LINDB, eu conseguiria responder essa pela lógica. Que bom, que bom. Mas é muito melhor que você tenha lido a LINDB, né? Até porque a LINDB é uma lei pequena, então vale a pena a leitura dela. Dito isso, vamos continuar a nossa aula. A sala vai ficar um pouquinho maior do que 30 minutos, que eu vou abordar mais um temazinho aqui com vocês, importante, que não vale a pena nós pararmos agora. Então, vou compartilhar aqui com vocês e vamos passar aí para o próximo conceito. Show de bola? Beleza. Interpretação da norma jurídica. Eu já acabei falando um pouco disso. E aqui eu vou passar apresentando os conceitos gerais sobre hermenêutica jurídica, interpretação da lei, interpretação da norma jurídica, para que vocês adquiram esse conhecimento mínimo para poder, na hora da prova, reconhecer nas questões o que significa, por exemplo, hermenêutica. Certo? Porque vai cair na sua prova, em vez de cair a palavra interpretação, vai cair a palavra hermenêutica. Em vez de cair a palavra intérprete, vai cair a palavra hermeneuta, que é sinônimo de intérprete. Então, a interpretação da norma jurídica, meus amigos, ela é estudada, como eu disse a vocês, por uma ciência chamada hermenêutica, certo? A hermenêutica, ela é uma ciência que estuda os meios de interpretação, as formas de interpretação, as técnicas de interpretação. Todo texto normativo jurídico, por mais simples que seja, precisa ser interpretado para que ele possa ser aplicado.
Ou seja, a tarefa de aplicação do direito exige sempre interpretação, mínima que seja, né? Até para você encontrar e poder dizer que uma norma é claríssima, você precisou interpretá-la. Então, a interpretação e a aplicação da norma, ela se dá de forma praticamente simultânea por parte do intérprete ou por parte do hermeneuta. Joia? Então, o objetivo, e aí essa ciência hermenêutica, ela já criou, sistematizou diversos instrumentos, técnicas de interpretação que eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente nessa nossa exposição. Beleza? Porque é importante vocês terem essa visão geral. Esse material eu vou disponibilizar para o nosso curso, para o curso Mentores, e com eles vocês vão reler e assimilar esses conhecimentos. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da interpretação, professor? O objetivo da interpretação é identificar o sentido e o alcance da norma jurídica. Qual é o sentido do texto normativo e a quem ele se aplica, qual o alcance dele, a que situações ele se aplica. É isso que a hermenêutica estuda. E é esse o objetivo da interpretação. Joia? Tranquilo. Então, a ciência hermenêutica já criou vários sistemas e elementos de interpretação. Nós temos quais são os elementos já documentados pela doutrina que estuda o assunto de interpretação, né? Que elementos de interpretação são esses? Que meios, que instrumentos de interpretação são esses? Vamos lá, então. O primeiro elemento de interpretação é chamado elemento gramatical ou interpretação gramatical ou técnica de interpretação literal ou gramatical. O que significa isso? Esse elemento de interpretação gramatical ou literal é aquele que se baseia nas regras da linguística, examinando cada termo do texto normativo, a origem etimológica, a pontuação do texto, a colocação dos vocábulos, etc. Para alguns autores, seria a primeira fase de qualquer processo interpretativo. Você só consegue interpretar um texto, qualquer que seja ele, inclusive um texto normativo, se você conseguir desvendar o sentido das palavras que lá estão. O sentido literal, né? O sentido gramatical da palavra. Então, você tem que conhecer o código para poder chegar ao alcance e ao sentido daquela palavra, daquele verbete. E aí, a partir daí, por meio de outros elementos interpretativos, fazer conexões lógicas e alcançar o sentido. Por isso que corromper o sentido das palavras é o primeiro risco que uma sociedade corre de alienação da realidade, certo? Então, a interpretação gramatical ou literal é aquela que se baseia no estudo do texto da norma. Beleza. Além de se fazer a interpretação utilizando essa técnica mínima, né, de técnica gramatical, que é o mínimo que você tem que ter, que é conhecer o sentido das palavras da norma jurídica, também existe um elemento lógico na interpretação. Esse elemento chamado de lógico tem a ver com a tarefa que o intérprete precisa fazer para procurar desvendar o sentido e o alcance da norma por meio de raciocínios lógicos, analisando os períodos da lei e combinando-os entre si, com o escopo de atingir perfeita compatibilidade. É pautada na coerência e na correlação com outras normas. Então, a interpretação lógica, o elemento lógico de interpretação, é você, a partir do código que vocês veem, do texto que está no código, do texto que está na lei, você quer conseguir fazer essas ligações lógicas entre as palavras, entre os períodos, entre os elementos de coesão e coerência do texto normativo. E aí nós estamos indo aí para o assunto de português, né? Que vocês devem estar estudando com alguma professora, colega nossa aqui do nosso curso, certo? Então, para interpretar bem o texto legal, o texto normativo, é preciso, além de reconhecer o código, o verbete, né? O sentido das palavras individuais, é preciso saber fazer essa conexão dessas palavras dentro de um período, dentro dos parágrafos, usando o seu raciocínio lógico, para poder tentar alcançar o melhor sentido do texto. Não é isso? o terceiro elemento de interpretação clássico diz que
para você poder interpretar uma norma jurídica, né, de modo completo, de modo adequado, você precisa verificar essas regras jurídicas, considerando não só ela em si, mas ela dentro de todo um sistema jurídico vigente, ela dentro de todo o ordenamento jurídico vigente, fazendo uma comunicação da norma individualizada com o sistema ao qual ela pertence, com o sistema normativo ao qual ela pertence. Então, a interpretação sistemática, por sua vez, após fazer essa primeira etapa da interpretação gramatical e literal, e essas conexões lógicas entre os termos do texto legal, é preciso que o intérprete tenha uma visão geral do sistema para poder interpretar aquela norma específica conectada com todo o sistema. Por exemplo, você perceber que o direito civil ele é infraconstitucional, ele está abaixo da Constituição. E se, por exemplo, uma norma do direito civil ferir a dignidade humana, essa norma vai ser julgada inconstitucional, por mais que esteja dentro do Código Civil, uma norma que fira a dignidade humana, já que ela é subordinada hierarquicamente à Constituição. Então, fazer uma interpretação sistemática é você verificar o texto individualizado. O individualizado você faz através da gramatical literal, unido com a lógica. E a sistemática é você pega esse texto individualizado e compara ele com os diversos ramos do direito que existem dentro do ordenamento jurídico, com o sistema normativo como um todo. A isso se dá o nome de interpretação sistemática. Joia? Por sua vez, o elemento ainda, a interpretação pode fazer uso, né? Não necessariamente fará, mas de um elemento histórico, ou interpretação histórica, né? Essa se baseia, meus amigos, no estudo dos fatos que antecederam a norma. Quando é que a norma foi editada? Quando é que a Constituição foi editada? Em que cenário histórico se debatia as normas que provieram na nossa Constituição? Quais eram os conflitos valorativos, ideológicos? Quais foram os debates legislativos ocorridos na Assembleia Nacional Constituinte quando nós fizemos a nossa Constituição? Isso você também pode fazer para o Código Civil, né? Quais eram os debates no direito civil brasileiro no parlamento? Quais foram as razões apresentadas pelo legislador para aprovar cada artigo? Isso tudo você vai ter que fazer um estudo das atas, né, realizadas no período em que a lei estava sendo elaborada, para você se alcançar os debates, as ideias que estavam sendo externadas pelos legisladores no momento da elaboração daquela norma. A isso nós damos o nome de interpretação histórica, certo? Essa interpretação histórica ajuda ao hermeneuta, ao intérprete, a alcançar o verdadeiro sentido e alcance das normas jurídicas, por meio dessas técnicas definidas aí pela ciência hermenêutica. Tá joia? Além desse elemento histórico, nós também temos aí o elemento da interpretação sociológica ou teleológica. E o que é isso, professor? Esse nome aí, sociológica ou teleológica. Teleológica, telos significa fim, finalidade. Então, o intérprete da norma, quando olha a norma de forma isolada, ele muitas vezes não consegue alcançar o fim da norma. Por isso ele tem que fazer a interpretação literal, depois fazer a interpretação lógica, conectando os verbetes entre si, dentro dos períodos, das orações e dos parágrafos. E depois ele tem que fazer um embate dessa norma que está sendo interpretada com todo o sistema e com os valores que estão no sistema, para depois buscar a finalidade daquela norma, né? Então, busca a interpretação teleológica ou sociológica, ela busca o sentido e a aplicação da norma a partir da finalidade social para a qual ela foi criada. Finalidade, teleologia, estudo dos fins de determinada ciência, né? Ou no caso aqui, da norma jurídica, né? Leva em consideração os valores, como a exigência do bem comum, o valor da justiça a ser buscado, da liberdade, da igualdade, da paz, certo? São valores que devem ser buscados num ambiente social onde a norma jurídica vigora. E o intérprete não deve ficar alheio a esses valores e a essas finalidades quando da interpretação da norma para se prender, por exemplo, apenas ao texto ipsis literis, né?
Porque se fosse assim, eu vou dar um exemplo, talvez você entenda melhor. Imagine lá a norma do Código Penal, que diz que subtrair coisa alheia móvel é furto. Se você analisar somente isso, beleza. Se o indivíduo fez isso, ele cometeu furto. E furto é crime, tem que se aplicar a pena a ele. Mas se você levar esse texto, subtrair coisa alheia móvel, para dentro de um sistema e para dentro de uma Constituição onde a dignidade humana deve ser prestigiada, e se você também levar em conta que a finalidade social daquela norma penal não é punir o indivíduo que, por exemplo, pegou um pão para comer da padaria e não tinha dinheiro para pagar, só para dar um exemplo, você vai ver que a finalidade da norma não era punir esse indivíduo que fez isso nesse estado de necessidade. Então, você está interpretando a norma de forma ampla, de forma sistemática, sim, usando o elemento gramatical, o elemento lógico, o elemento sistemático, mas também o elemento teleológico. A norma penal não serve para punir o crime famélico, né, que é a subtração de um pão porque estava com uma fome muito, muito grande, né, já que a nossa Constituição elege que a dignidade humana deve privilegiar isso. Então, esse indivíduo não estaria sequer cometendo um crime por ter pego um pão na padaria. Mesmo essa conduta dele se enquadrando perfeitamente no tipo penal de subtrair coisa alheia móvel, já que um pão é uma coisa, né? Ela é alheia porque é da padaria. E o pão é uma coisa móvel, né? Não é um imóvel. Então, vocês vão perceber a interpretação teleológica fazendo esse estudo interpretativo. Joia? E interpretação ontológica é aquela que, portanto, busca a razão de ser da lei. Para que a lei existe? Né? Para que a lei de improbidade administrativa existe? Ela existe para combater atos de improbidade. Né? Ela não existe para punir penalmente ninguém, porque para punir penalmente alguém, nós já temos o Código Penal. O Código Penal, ontologicamente, tem como razão de ser proteger os bens jurídicos mais valiosos, a vida, o patrimônio, né? A honra. Então, o Código Penal que define crimes, a ontologia dele é essa. Então, a interpretação ontológica é você saber, dentro do ordenamento, na hora que estiver analisando a norma jurídica, qual é a ontologia daquela norma, ou seja, qual é a essência daquela norma. Ontologia tem a ver com a essência, certo? O direito civil, por exemplo, o direito civil tem uma ontologia. Definir direitos civis, direito das personalidades, regulamentar as relações civis de contratos, relações de família, casamento, herança. Isso são questões de direito privado, que envolvem o indivíduo nas suas relações privadas. Então, é essa a ontologia do Código Civil. Quando você vai interpretar cada artigo do Código Civil, você tem que levar em conta isso. Todos esses elementos de interpretação, às vezes, você precisa levar eles em conta de forma concomitante, para somente a partir daí você conseguir alcançar o verdadeiro sentido da norma jurídica. É para isso que serve a ciência hermenêutica e é para isso que servem esses elementos de interpretação da norma jurídica, tá bom? Então, essa observação final aí é importante, ó. Não existe um meio mais correto ou mais completo de interpretação da norma jurídica. Os meios de interpretação não se excluem, mas se complementam, se completam. Olha, quanto maior o número de elementos de interpretação usado, a tendência é que você alcance um resultado mais eficaz na busca do sentido e do alcance da norma jurídica que você está interpretando. Tranquilo, meus amigos? Essa aula já está um pouco extensa, então vamos finalizar ela por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Se tiverem dúvida, podem enviar e-mail para profarleysouza@gmail.com. Eu terei o maior prazer em atendê-los. E caso queiram também obter dicas sobre processo civil, sobre direito civil, sobre concurso, eu peço que me sigam no meu Instagram profissional, profarleysouza, certo? Que lá eu estou dando dicas diárias sobre direito processual civil, noções de processo civil. Também começarei a dar dicas diárias sobre direito civil para vocês que estão fazendo o concurso do TJ do Rio Grande do Norte e fazendo cursinho com a gente aqui no Mentores Cursos, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, bons estudos, mantenham a disciplina, o foco, confiem em vocês, que o sucesso de vocês será proporcional ao suor que vocês se dedicarem agora, certo? Ao suor que vocês transpirarem agora.
Beleza? Um abraço a todos e até a próxima aula.